Dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi criado, né, especificamente o dia 18 de maio, em memória a uma criança que foi vítima desse tipo de violência sexual contra a criança, ela sendo uma criança de 8 anos de idade na época. O nome dela era Araceli, uma criança de 8 anos de idade que foi violentamente assassinada por um grupo de pessoas, um grupo de homens, e que, sabe, foi deixado meio que de lado. Os culpados não foram punidos devidamente com o rigor da lei. Então, o dia 18 de maio hoje é em memória a essa criança e que vem nos dar uma força a mais, uma força maior, uma coragem, né, uma vontade de proteger as crianças, então, desse tipo de crime. É nossa missão, é nossa obrigação, é nosso dever enquanto cidadão proteger as crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de exploração. Mas hoje, especificamente, 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Vamos falar um pouquinho mais, então, a esse respeito, sobre esse assunto. O vídeo vai ser curto, mas eu acho importante nós conversarmos a respeito. Não deixar passar esse dia sem que a nossa voz seja ouvida. Tá certo? Após a vinheta, então, retomamos o assunto. Vamos conversar um pouquinho a respeito dessa temática, tá? Logo após a vinheta, nós voltamos. Bom, vamos lá então. Bom, de antemão eu já quero pedir desculpas caso um serzinho preto e branco passe aqui na minha frente agora, na frente aqui da nossa imagem, que ela tá meio agitada hoje, né? Tá meio carente. Mas enfim, vamos lá. 18 de maio, então, Dia Nacional do Combate ao abuso, né? Ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Na verdade, hoje é um dia de conscientização, hoje é um dia de debate, hoje é um dia de diálogo para todas as formas de exploração sexual, de violência contra a criança, violência sexual, e tudo aquilo que prevê a lei. Eu não vou cantar a lei aqui não vou declamar a lei, porque é muito conhecido, né? As pessoas sabem, falam, isso está previsto lá na Constituição Federal, isso também está previsto na Lei 8069 de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso ECA, também está previsto no Código Penal, em alguns artigos. Ok, tudo isso está lá, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já falou, em algum momento nós escutamos isso falando. Tá bom, ok. Então, sobre o que eu quero falar, afinal de contas? Todo mundo já falou, cansaram até de se falar desse assunto, coisa que não se deve cansar jamais de falar sobre esse assunto. O que eu vou falar então? Eu vou tentar conversar um pouquinho, trazer para reflexão o que resulta de uma criança vítima de exploração sexual, vítima de violência sexual, como é a vítima, né? O que acontece com essa vítima. Eu posso dizer o seguinte, por experiência de alguns pacientes que infelizmente já tive que cuidar, que acompanhar, que acolher, vítimas de violência sexual, é mais ou menos assim, é como se fosse uma criança que tinha um futuro inteiro pela frente,
um mundo inteiro de possibilidades, de oportunidades de ser uma pessoa feliz, de oportunidades de fazer o que quisesse da sua profissão, como da sua vida enquanto dentro de uma profissão. Falei que ia passar daqui a pouquinho, né? Vamos sair, dar um tchauzinho e foi. Tá carente hoje, né? Várias profissões aí que essas crianças poderiam traçar o seu caminho em busca de um sonho, mas principalmente as possibilidades que existem no mundo dessas crianças serem felizes, dessas crianças se perceberem como pessoas, se perceberem como seres humanos dentro da lei, como pessoas sujeitos de direito, mas não. Não quero com isso dizer que todas as crianças vítimas de violência sexual aconteceram, isso que eu estou dizendo. Mas alguns casos que chegaram até mim, alguns casos da literatura que eu acabo pesquisando, que a gente acaba se aprofundando nos nossos conhecimentos, porque nós não tiramos essas ideias, não tiramos essas informações da nossa cabeça. Acordei. Não, nós pesquisamos sobre isso. Nós vamos atrás, nós conversamos, nós estudamos. E o que é trazido é o quê? Que existem casos que as crianças ser abusadas, violentadas sexualmente, exploradas sexualmente, é como se tornassem incapazes de serem felizes. Incapazes de terem uma vida tranquila, uma vida em paz. É como se esse tipo de violência causasse uma ferida na alma dessas crianças, desses adolescentes, e que essas feridas jamais fossem curadas. É como se cada dia que essas crianças vivem, essas feridas estão ali muito presentes e que basta um descuido, que basta qualquer acontecimento, qualquer fenômeno que aconteça a essas crianças, é como se essas crianças se tornassem novamente vítimas daquela violência que ocorreu lá naquele momento. São pessoas que têm dificuldades em confiar em outras pessoas, são pessoas que não se consideram merecedores de felicidade, não se colocam como merecedores de algo bom que venham a acontecer a elas, merecedoras de sucesso, merecedoras de terem uma família feliz, merecedoras de chegar e conseguir se colocar diante de uma situação. Não. Muitas delas se colocam sempre como muito agradecidas pelo fato de que alguém possa gostar delas. Pessoas assim têm uma tendência muito grande a entrarem em situações, em relações abusivas, pois elas, em situações abusivas, acreditarem que têm que ser gratas a essa pessoa que está com ela, mesmo de uma maneira abusiva, de uma maneira tóxica, prejudicial a ela, vítima, mas que tem que ser grato porque, apesar de tudo que aconteceu com ela, essa pessoa ainda aceita estar com ela. Que triste isso, né? Eu acho bastante triste, eu acho bastante delicado. E infelizmente é o que nós mais vemos no nosso dia a dia. Aquelas violências mais veladas, aquelas doenças também, mas aquelas violências mais expostas, aquelas violências que a criança nem sabe que está sendo vítima. Como, por exemplo, quando se fala dessa rede de pedofilia que existe nos computadores, nos celulares, em que alguma criança em algum lugar, sabe-se lá de onde, de que país, em algum momento, foi fotografada, foi filmada
em situações eróticas, por exemplo, né? E as suas fotos correm o mundo por aí. Hoje eu estava lendo uma reportagem da Polícia Federal, uma parceria da Polícia Federal, uma universidade de Minas Gerais e a Unicamp, em São Paulo, interior de São Paulo, cidade de Campinas, que desenvolveram uma tecnologia, um software, um programa de computadores, digamos assim, que ele é capaz de identificar cenas possíveis de violência sexual, de exploração sexual no caso. Quartos de criança, em sites de adultos, por exemplo. Crianças sensualizando em alguma cena, em alguma foto, por exemplo. Enfim, claro, eu tenho meu filho, quero tirar uma foto do quarto dele, com ele ali, lógico, não é isso. Mas em muitas situações dessas redes de pedofilia na internet, o que se vê muito, o que se encontra muito é justamente isso, quartos de crianças. Para chamar atenção, ou que ali já houve alguma cena, ou que ali já houve algum tipo de exploração, que ali houve algum tipo de violência contra a criança e contra adolescente. Então esse software vai ajudar a identificar possíveis oportunidades, digamos assim, de que possa existir ali a questão dessa rede de pedofilia, um crime que esteja acontecendo. É uma arma a mais contra esse tipo de violência, é uma arma a mais, um recurso a mais que teremos, então, para combater violência sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, o que eu posso dizer é que quando uma criança é violentada sexualmente, abusada sexualmente, explorada sexualmente, mesmo que o momento da exploração, o momento da violência sexual contra a criança dure alguns minutos, mas para aquela criança pode ter um efeito para toda uma vida. E nós sabemos que existem tantos casos que as crianças são abusadas sexualmente 1, 2, 3, 5, 10 anos da sua vida. E muitas vezes acontece com aquelas pessoas que elas confiam, que elas acreditavam que existiam nesse mundo para protegê-las. E na verdade são seus agressores de uma agressão covarde, uma agressão covarde contra as crianças e adolescentes. Eu estou falando esse vídeo, como eu falei, eu não quero tornar-me repetitivo, mas eu tenho uma série de vídeos que fala sobre isso. No nosso canal aqui, o Ser da Questão. Eu então estou deixando os cards no decorrer desse vídeo, em alguns momentos aí aparecem. E eu convido vocês então a se aprofundarem um pouco mais nesse assunto de violência contra a criança, violência sexual, exploração sexual contra a criança e adolescente nesses vídeos. E também outros conteúdos que com certeza várias matérias, vários conteúdos, várias informações estarão correndo no dia de hoje. Procurem isso. E o mais importante de tudo é, se vocês têm dúvida de que esteja ocorrendo um crime de violência sexual, de abuso sexual, de exploração sexual, denunciem. Não querem se expor? Tudo bem. Né? Tudo bem. Disque 100. Pega o seu telefone, 100, sente, verdinho, disca. É um caminho aberto, é um local seguro, né, de se denunciar supostos crimes de violência sexual contra criança e adolescente, exploração sexual. Se vocês notam que em algum momento, por exemplo, um vizinho, alguém está sabendo que naquele momento esteja acontecendo um crime desse, 190. Denunciem para a polícia militar da sua região. Olha, eu
acho que está ocorrendo um crime de violência sexual, está ocorrendo um estupro de uma criança. Avisem, denunciem. Não vamos deixar passar em branco. É nosso papel colaborar para que isso a cada ano diminua. Denunciem. Não tenham medo. Vocês estarão salvando a vida de muitas crianças. Quando eu falo vida, não é o fato deles morrerem, não, mas de uma vida plena, uma vida com saúde, uma vida com possibilidades de serem felizes. Não tirem, não vamos permitir que tirem dessas crianças a possibilidade delas serem o que elas quiserem. Buscar, lutar, realizar os seus sonhos. Como é bom sonhar, né? E deve ser horroroso quando esse sonho é arrancado de você pelas mãos de um agressor sexual. Ok? Pessoal, muito obrigado então por terem ficado até agora. Agradeço muito terem assistido. Se vocês acharem importante e gostaram do vídeo, dá um joinha aí, compartilhem. Não é por nada, é só porque eu acredito que cada pessoa que assista um conteúdo como esse, que se informe mais sobre esse assunto, é uma pessoa a mais que estará do nosso lado lutando combatendo violência sexual, o abuso sexual, a exploração sexual contra criança e adolescente. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez, fiquem bem, até nosso próximo vídeo.